A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e hoje nós estaremos estudando a lição de número 2 da edição especial da revista da Escola Bíblica Dominical, que traz por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa lição traz por título Despertamento Espiritual, um milagre. E nós queremos iniciar essa lição explorando o título. O despertamento espiritual, ele é de fato um milagre? Podemos afirmar que sim. E por que é que nós podemos dizer isso? Porque se Deus não iniciar o despertamento, ele não acontece. Vamos ver alguns exemplos. A história nos registra que Sansão deitou no colo de Dalila e ele dormiu no colo de Dalila. E ele precisava de um despertamento. Por isso o despertamento é um milagre. Mas perceba que a condição em que Sansão estava não lhe permitia perceber o risco que ele estava correndo. Quando que ele foi perceber que ele precisava de um despertamento? Quando ele estava aprisionado, moendo. Então nós podemos afirmar que o despertamento espiritual ele é um milagre porque ele só ocorre se Deus tomar a iniciativa. Eutico, por exemplo, ele estava sonolento, estava na janela, estava assentado num lugar perigoso e a sua situação de sono não permitia que ele percebesse o risco que ele estava correndo. Em todo despertamento é assim que acontece. As pessoas passam a correr riscos espirituais e não se dão conta que estão correndo risco justamente pelo fato deles estarem dormindo. Por isso que o despertamento ele tem início em Deus. Se Deus não fizer, ninguém mais o fará. É Deus que toma a iniciativa. Tomemos como exemplo o profeta Jonas no fundo do navio. A Bíblia diz que eles enfrentavam uma grande tempestade. A Bíblia diz que os marinheiros estavam apavorados. Cada um clamava ao seu Deus. Eles até intentaram salvar a vida de Jonas aliviando a carga. Eles lançaram a carga do navio ao mar. Mas ainda assim Jonas não conseguia perceber o risco que ele estava correndo. Deu para entender, deu para ver como que o despertamento espiritual é um milagre? Se Deus não fizer, ninguém faz. Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. A quem ele se referia? À igreja, aos cristãos. Nós somos a luz do mundo. Mas muitas vezes a nossa luz vai apagando, vai apagando, vai apagando e a gente nem se dá conta que ela está apagando. Ou seja, a gente passa a correr riscos espirituais, passa a necessitar de um milagre e nem se apercebe disso. Podemos ver isso também na parábola que o Senhor Jesus contou acerca das 10 virgens. Quando 5 delas só foram perceber que as suas lâmpadas estavam apagando em um momento em que estava muito próximo à vinda do noivo. Por isso nós podemos afirmar que o despertamento espiritual é um milagre e tem a sua origem em Deus. Mas afinal, quando é que um cristão, uma sociedade, uma igreja necessita de um despertamento espiritual? Ora, a história nos mostra que todas as vezes que teve despertamento espiritual no meio do povo, esse despertamento proporcionou mudanças na sociedade. De maneira que, se a igreja, uma determinada igreja, um determinado cristão, ele não influencia o local em que ele está, ele não influencia a sua roda de amigos, a igreja na qual ele congrega, não influencia a sociedade na qual está inserida, está precisando de um despertamento. Tomemos, por exemplo, o caso de Samaria. A Bíblia vai nos dizer que Filipe desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. E multidões se convertiam, de maneira que Pedro e João foram enviados para lá para ver o grande avivamento que estava acontecendo naquela cidade. Paulo, quando pregou em Éfeso, a Bíblia nos diz que muitas pessoas levaram os seus livros de magia para ser queimados em praça pública. Ou seja, a palavra que Paulo pregou surtiu um efeito naquela sociedade. Aquela sociedade foi influenciada pela presença de Paulo. Podemos então deduzir que quando nós já não estamos influenciando mais, necessitamos de um avivamento. Vamos analisar, por exemplo, o caso do nosso país. Hoje nós somos 30% da nação.
mas perceba que existe uma corrupção muito grande na nossa sociedade, existe uma corrupção muito grande no nosso meio político. E talvez nós estejamos necessitados de um despertamento espiritual. Talvez até o momento que nós estamos vivendo, esse momento de crise, de pandemia, seja até o próprio Deus nos levando para esse despertamento. O primeiro tópico vai citar o texto bíblico de Esdras 1:1, dizendo assim: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então perceba que esse despertar de Ciro nasceu em Deus. Podemos afirmar que se Deus não o tivesse despertado, jamais ele por si só teria se despertado para liberar os judeus, para a reconstrução do templo, e todas as decisões que ele tomou para favorecer os judeus, isso não teria acontecido. Queremos afirmar com isso que não foi Daniel que promoveu o avivamento. Podemos afirmar que o avivamento ele teve origem em Deus e que Deus, na sua graça, ele permite que as pessoas participem desse despertar, desse avivamento. Como foi o caso de Neemias, a Bíblia vai nos dizer que Neemias estava com uma vida muito tranquila como copeiro do rei, mas ele quis fazer parte daquele avivamento. O caso de Esdras, o caso de Zorobabel. É interessante notar que no capítulo 1 de Esdras, quando Ciro passa o pregão, falando para que as pessoas retornem para Jerusalém, no verso de número 5 nos diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Podemos enxergar aqui que a liderança teve um papel fundamental, porque a Bíblia nos diz que os chefes, ou seja, os maiorais, os cabeças de família, aqueles que tinham destaque na sociedade, eles se despertaram para fazer isso e foram influenciados também pela presença de sacerdotes e levitas. E aí nós podemos ver como que o avivamento de Deus é completo. Porque o que adiantaria restaurar o templo se os sacerdotes não tivessem sido sensibilizados para voltar e iniciar novamente os rituais e o culto dentro do templo? Tópico 2, as finalidades do despertamento. Primeiro subtópico, a restauração nacional de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Israel tinha sido levado para o cativeiro por 2 vezes. A primeira vez foi para o reinado assírio, para onde foram as 10 tribos. A segunda vez, em 3 etapas, foram para o reinado babilônico. E agora estavam no reinado persa, que tinha subjugado o Império Babilônico. A probabilidade de Israel ser restaurada novamente como nação era praticamente zero. Por que disso? Porque aquele povo judeu que foi levado para o cativeiro era um povo extremamente produtivo. Eles foram em 3 levas, e na primeira leva estava Daniel e seus amigos. Quando o rei Nabucodonosor faz a primeira leva, ele leva o que tem de melhor na nação. Ele leva os pensadores, ele leva os sábios, ele transporta para a Babilônia aquelas pessoas que tinham capacidade de fazer a Babilônia prosperar. Não era à toa, ele queria tirar vantagens. Agora perceba que esse povo, é só a gente ler o livro de Daniel, a gente vê a importância de Daniel dentro da Babilônia. Foi um homem que resolveu problemas. Basta a gente ver a questão do sonho que ele interpretou. Basta a gente ver a interpretação da escrita na parede e tantas outras coisas. Vamos tomar, por exemplo, aqui José. José ele foi responsável por toda a preservação do Egito e das terras ao redor, porque o Egito trouxe sustento para todo aquele povo. Mas aí eu te pergunto, dava para Faraó abrir mão de José? É claro que não, porque ele mesmo afirma: onde encontraremos um homem como esse? E no caso da Babilônia, não era diferente. A nata da sociedade judaica fazia a nação prosperar. A gente pode ver isso nos nossos dias. As comunidades judaicas são comunidades muito fortes. São empreendedores, são pessoas que se ajudam. E eles são pessoas prósperas.
E naquela época não era diferente. Mas mesmo assim, Deus restaurou Israel como nação, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as probabilidades contrárias. Porque a saída deles significava um determinado prejuízo intelectual na nação. Se não bastasse isso, a Bíblia nos diz que o rei Ciro devolveu todos os vasos para a casa do Senhor. Aqueles vasos eram vasos de ouro. Não eram poucos vasos. E, além disso, permitiu que eles recolhessem impostos para ajudar na construção do templo. Então perceba que o fato dele permitir que eles viessem a recolher impostos já dava um certo prejuízo para o seu reino, pois podemos deduzir que a própria arrecadação do seu reino ficaria diminuída. Mas o fato é que a finalidade daquele despertamento era a restauração do povo de Israel, e ele de fato aconteceu, porque Deus moveu o coração de Ciro, que baixou um decreto autorizando todos aqueles que quisessem voltar para que voltassem, autorizando a cobrar impostos e autorizando também a reedificação da casa do Senhor. Mas além da restauração nacional, existia também a restauração espiritual, que era um dos propósitos de Deus para aquele despertamento. E por que Deus iria restaurá-los agora? Deus iria restaurá-los exatamente nesse momento, porque eles já tinham aprendido a lição que Deus gostaria que eles aprendessem. Vamos dar uma olhada qual era o estado da nação antes deles irem para o cativeiro. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 33, do verso 1 ao 10, vai nos falar de um certo rei de Israel, e ele reflete a condição da nação quando nos diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 50 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Baalim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Imom. Usou de adivinhações e de agouros, de feitiçaria, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Qual foi o motivo do cativeiro? Primeiro, para a terra descansar os anos sabáticos. Eram 6 anos de plantio, 6 anos de colheita, e no 7º ano eles não deveriam plantar. Eles foram infiéis nisso e não guardaram sequer um ano sabático. Então Deus estava cobrando tudo isso agora, e eles ficariam 70 anos no cativeiro para que a terra descansasse os seus sábados de maneira acumulada. Segundo, eles tinham caído na idolatria. Eles misturaram os seus cultos com os cultos das nações dos quais Deus havia expulsado de diante deles. E aqui no caso de Manassés, a Bíblia diz que ele fez até ídolos para colocar na casa do Senhor. E o escritor ainda diz assim: na casa do Senhor, na qual o Senhor disse que o seu nome estaria ali para sempre. O pecado de Manassés foi muito grave. Agora, o grande problema é que não era só ele. O pecado dele refletia o estado em que estava a nação. Por isso,
eles foram levados para o cativeiro. Antes deles serem levados para o cativeiro, alguns profetas diziam: isso não vai acontecer, o rei de Babilônia não vai entrar aqui. E por fim, de fato, aconteceu, porque Deus queria punir a nação. Quando eles voltam do cativeiro, eles já estavam restaurados. A terra já tinha descansado os seus sábados e eles já tinham tirado a idolatria do coração. Tanto é que quando eles adentram na terra, agora não mais adoram outros deuses. Então temos que ter em mente que a finalidade principal de um despertamento é sempre a restauração do povo. Deus nunca vai promover um despertamento no povo para enriquecimento do povo, para orgulho do povo. Deus vai promover o despertamento como finalidade principal o reavivamento espiritual do povo. O despertamento espiritual ele é só possível mediante a atuação do Espírito. Nos nossos dias, como é que ele se dá? O despertamento individual, o despertamento coletivo em toda a igreja, ou até o despertamento espiritual em toda uma nação. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai dizer assim: agora folgo, verso 9, não porque fosse contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Pois fosses contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Verso 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Então os avivamentos que a gente vê na história, eles nascem a partir de um entristecimento do indivíduo, de uma igreja ou até de uma nação. Quando o sacerdote Uquias descobriu o livro da lei na casa do Senhor, ele o trouxe a Josias e disse: nós descobrimos esse livro aqui na casa do Senhor, que era o livro da lei. Então a Bíblia nos diz que Josias rasga suas vestes a hora que ele olha para o livro, que ele lê o livro e vê que a nação estava totalmente desviada dos padrões que Deus queria. Josias percebe que eles tinham que fazer circuncisão. Josias percebe que eles tinham que celebrar a Páscoa, coisa que eles não faziam há muitos anos. Nasce então um despertar na nação de Israel e eles passam a celebrar a Páscoa. Mas nós podemos notar que tudo isso nasceu do quê? De um entristecimento por estar fora da vontade de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. O avivamento ele começa com o entristecimento da pessoa por estar fora da vontade de Deus, pela sua igreja estar fora da vontade de Deus ou pela sociedade estar fora da vontade de Deus. E a Bíblia nos garante que esse entristecimento ele nasce do Espírito. E acima de tudo, que o entristecimento do Espírito, essa tristeza segundo Deus, ela gera vida, ela gera salvação. Podemos depreender disso da situação de Neemias, que a Bíblia diz no capítulo 1 de Neemias que quando veio Anani, um dos seus irmãos, ele perguntou como estavam os irmãos que estavam em Jerusalém, e a notícia que o Anani trouxe entristeceu profundamente o coração de Neemias. E a Bíblia diz que então ele se assentou, chorou e esteve jejuando ao Deus dos céus. Perceba que tudo começou com uma tristeza que o Espírito Santo proporcionou. Então, se o Espírito Santo entristeceu o seu coração por alguma coisa que você fez, saiba que essa tristeza é divina e tem o propósito de gerar vida. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de ser um inscrito no canal. Ao se inscrever, acione o sininho das notificações para que você seja informado de tudo que nós postarmos por aqui. Toda vez que nós lançarmos um vídeo novo no canal, você então ficará sabendo de primeira mão. Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Primeiro subtópico, a fidelidade de Deus em suas promessas. Jeremias, no capítulo 25, no verso 12, nos diz assim: será, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Analise, é interessante como Deus trabalha. A Bíblia vai nos dizer que Deus, quando ele chama Abrão, ele diz assim: eu vou entregar para você essa terra, mas não vai ser nesse momento. A tua descendência vai ser peregrina 400 anos em terra estranha,
porque a maldade dos amorreus ainda não se completou. O que significa isso? Significa que Deus estaria formando a nação ali no Egito, através dos patriarcas, através da descendência de Jacó, e iria usar essa nação como instrumento de juízo para punir os cananeus, ao qual Deus deu tempo para que eles se arrependessem, e eles não se arrependeram. Mas é interessante notar que depois que o povo de Deus entra na terra, eles começam a ser infiéis ao Senhor. E Deus usa o exército babilônico, Deus usa o império babilônico para julgar o povo de Deus pela sua infidelidade. Só que agora Deus fez uma promessa para o povo. Daqui 70 anos eu vou julgar também o império babilônico por aquilo que eles fizeram a vocês. Então perceba que Deus é justo e cumpre todas as suas promessas. Agora nós temos que entender o seguinte: Deus não é escravo das suas promessas. Se você tem promessa de Deus, não se apegue nela, achando que Deus não pode te corrigir pelo fato de você ter promessa na sua vida. Basta nós analisarmos o seguinte: Deus prometeu colocar o povo de Israel na terra. Quando o povo foi infiel no deserto, Deus disse assim para Moisés: Moisés, afasta-te, porque eu vou destruir esse povo e de ti eu farei uma grande nação e vou introduzir na terra. Então aquele povo, eles estavam confiados na promessa que Deus disse que eles entrariam na terra. Mas a promessa era para Abraão: de ti eu farei uma grande nação. Deus tinha prometido para a descendência de Abraão que ia introduzi-los na terra. E Deus poderia perfeitamente fazer de Moisés uma grande nação, porque Moisés era descendente de Abraão, que a promessa estaria sendo cumprida a Abraão do mesmo jeito. De maneira que é perigoso nós acharmos que pelo fato de nós termos promessa de Deus, nós somos intocáveis. Isso não é verdade e a Bíblia não dá respaldo para isso. Subtópico 2, Deus renova suas promessas de bênção. A igreja, por natureza, ela é cercada de bênçãos. A igreja, por natureza, ela é cercada de promessa. A carta de Paulo aos Efésios, que nós estudamos na revista anterior, vai nos dizer que Deus predestinou a igreja, que Deus elegeu a igreja, que Deus cercou a igreja de bênçãos. Mas o fato de Deus ter feito promessa à igreja garante que essas promessas se cumprirão na igreja como instituição, aquela igreja fiel. A igreja organismo, a igreja corpo de Cristo. E nós não podemos nos afiançar nessa promessa como se nós fôssemos indestrutíveis, porque nós temos promessa enquanto nós estamos no corpo. Podemos elencar como promessas feitas para a igreja: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos citar o batismo com o Espírito Santo, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Podemos citar os dons espirituais, os dons ministeriais. Ele mesmo deu, Efésios 4:11, deu. É a mão de Deus na igreja. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres e doutores. Vemos nisso as promessas de Deus para a igreja sendo cumpridas no dia a dia. Deus levanta pessoas para suprir as necessidades espirituais da sua igreja. Subtópico 3, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, um ambiente de oração, Deus cria um ambiente espiritual. No Velho Testamento, a Bíblia nos diz que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar. Todas as manhãs, o sacerdote, ele pegava um lenho, com aquele lenho ele ia ali no altar, daquelas brasas, e ele passava fogo para o lenho, colocava o lenho à parte e removia as cinzas e tudo que tinha lá naquele altar. Depois ele colocava nova madeira e com aquele fogo, o mesmo fogo, não era um fogo estranho, era o mesmo fogo, ele reacendia o fogo no altar. Isso tem muito a ver conosco. Significa o quê? Que a lenha que queimou ontem, ela não tem efeito hoje. A oração que você fez ontem não substitui a oração que se deve fazer hoje. Claro que pode acontecer de nós termos orado ontem e Deus cumprir hoje, Deus cumprir amanhã aquilo que nós oramos ontem. Mas temos que entender que a oração de ontem não substitui a oração de hoje. Temos que orar constantemente. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, vai nos dizer assim:
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo nos afirma que nós devemos orar em todo tempo e devemos vigiar nisso e ser constante, ou seja, perseverar nesse modelo de vida, nesse estilo de vida. A leitura da palavra de ontem, ela não substitui a leitura de hoje, porque ela funciona como se fosse cinzas. A cinza tem seu efeito? Tem, porque ali em meio às cinzas tem uma brasa. Então aquela brasa ela tem a sua utilidade, porque o sacerdote daquela brasa ele acendia o lenho. Então a leitura de ontem ela serve para acender o desejo de leitura de hoje, mas amanhã a leitura de hoje vai ser cinza. E lá no meio dessa cinza vai ter uma brasa que vai servir para acender o lenho de amanhã. Então nós temos que ser constante na nossa vida devocional, vida de oração e leitura da palavra. Por fim, o tópico 4, para nós encerrarmos. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O verdadeiro avivamento, ele promove mudança. O verdadeiro avivamento, ele suscita no coração daqueles que estão sendo avivados um desejo de cumprir a palavra de Deus, um desejo de andar do jeito que Deus gostaria que ele andasse. É por isso que em Efésios eles queimaram o livro de magia, porque sabiam que aquilo desagradava a Deus. É por isso que no tempo de Josias eles resolveram celebrar a Páscoa, porque sabia que aquilo agradava a Deus. O verdadeiro avivamento, ele suscita um sentimento, a necessidade de agradar a Deus, de obedecer a sua palavra. O primeiro subtópico nos diz assim: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Nós vamos ler no livro de Neemias, no capítulo 12, que quando eles restabeleceram o culto foi do jeito que eles costumavam fazer antes deles se misturarem com o culto dos povos de Canaã. Eles estavam fazendo um culto genuíno, um culto de acordo com o que Deus tinha mandado. Então nós podemos entender aqui que o cativeiro tinha cumprido a sua função, ou seja, tinha tirado a idolatria do coração do povo. Existem coisas que só o cativeiro é capaz de fazer. Talvez eu falando aqui agora esteja falando com alguém que já esteve no cativeiro das dívidas, no cativeiro das provas, no cativeiro das dificuldades por infidelidade. Eu que estou falando com você agora já estive no cativeiro das dívidas e foi esse cativeiro das dívidas que me fez fiel ao Senhor. E eu encerro lendo o Salmo 119, verso 11, que nos diz assim: a tua palavra tenho escondido no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus ele tem esse poder. Quando ela promove um despertamento em nós, nós queremos ser agradáveis ao Senhor e a palavra passa a ser então o nosso guia. É ela que nos direciona. Ainda no Salmo 119, no verso 112, nos diz assim: inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Que Deus te abençoe, que essa aula seja edificante na sua vida e que você também guarde os mandamentos do Senhor até o fim, porque, como diz Paulo, em breve ceifaremos. Não se esqueça de ser inscrito no canal, de compartilhar com seus amigos, com professores de escola bíblica dominical. Não se esqueça também de curtir e deixar aqui o seu comentário. Aqui na descrição nós temos um grupo de WhatsApp, onde você pode entrar e nós podemos interagir acerca das lições da escola bíblica dominical. Eu te espero, você é meu convidado. Deus te abençoe.